Fala aí, galera do canal Literatura Irreverente. Hoje nós vamos promover uma revolução aqui nesse canal. Não se trata de uma revolução qualquer. Hoje nós vamos falar da Revolução dos Bichos, o famosíssimo romance alegórico de George Orwell. Roda a vinheta que a gente já volta com o resumo dessa obra. Então, galera, vocês sabem que Revolução dos Bichos, de George Orwell, é um romance alegórico muito conhecido, bastante estudado nas salas de aulas do mundo afora, e a nossa proposta justamente é fazer um plano de aula para o primeiro ano do ensino médio. Essa história se passa numa granja liderada inicialmente pelo Sr. Jones, um déspota que tratava os animais com o requinte de crueldade. E os animais da fazenda, muito insatisfeitos com a dominação e a exploração e liderados pelo porco Major, eles decidem fazer uma revolução. Isso mesmo, a revolução dos bichos. E assim, para eles, o inimigo seria aquele que anda sobre duas pernas. Os animais se organizaram e expulsaram o Mr. Jones da granja, e eles não queriam mais ser tratados como escravos dos humanos. Os porcos passaram a liderar a granja, considerando-se os animais mais inteligentes. Vai vendo isso aí. Os ensinamentos do porco major, denominados de animismo, passam a predominar mesmo após a sua morte. Na granja, todos os animais são iguais entre si, porém, uns são mais iguais que os outros. Estão se lembrando dessa frase aí? Vai colocando no seu disco de memória, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Dessa forma, os porcos aprenderam a ler e escrever e tornaram-se os líderes da granja. O porco Bola de Neve tem o plano de construir um moinho. Napoleão é contra. Há uma eleição do líder na granja e, apesar da maioria ser a favor de Bola de Neve, Napoleão arma um plano certeiro para que Bola de Neve seja expulso da granja e taxado de traidor. E, protegido por cães ameaçadores, Napoleão lidera a granja de uma maneira ditadora. Constrói o moinho e a economia de comida. Os animais trabalham várias horas seguidas, começa uma nova escravidão, onde agora os animais são explorados pelos porcos. Para a construção do moinho são necessários materiais que não podem ser produzidos na granja. Com isso, Napoleão começa um contrato comercial com os humanos, por intermédio do seu advogado, o Mr. Whymper. Nesse momento, os porcos se mudam para a casa grande, onde o Sr. Jones vivia, apesar de anteriormente ser proibido. Segundo eles, era necessário um local onde pudessem repousar, já que, por serem muito inteligentes, fazia muito esforço para governar a granja. Olha a diferenciação aí, os porquinhos já se distanciando dos outros animais. Os porcos eram extremamente persuasivos. O porquinho Garganta era o braço direito do Napoleão e andava pela granja defendendo o seu mestre, né? Acontece uma tempestade e o moinho de vento é derrubado. A culpa cai sobre o Bola de Neve. Os animais passam a racionar ainda mais a comida. Mesmo assim, Napoleão passa para os humanos a impressão de haver muita comida. Assim, vai se concretizando a República dos Bichos. Porém, alguns animais começam a questionar que a vida estava pior do que na época do Mr. Jones. Estavam trabalhando mais, comendo menos, e os mandamentos feitos no começo da Revolução não estavam sendo cumpridos. Esses animais questionadores eram acusados de serem cúmplices de Bola de Neve e ao se entregarem, foram mortos. Aí, finalmente, Frederico e seus homens invadem a granja e explodem o moinho. Os animais, revoltados com mais uma vez a destruição do moinho, enfrentam e expulsam os homens. E mais uma vez os animais trabalham demais e sem comida. Sansão, muito trabalhador, adoece. E o Garganta diz que virão buscá-lo para um tratamento fora da granja. Olha a crueldade.
Um carro vem buscá-los e os animais percebem que era um carroção do matadouro através do letreiro do carro. Porém, Garganta dá uma desculpa e os animais aceitam e Sansão nunca mais reaparece. Claro, foram para o abatedouro. Pouco a pouco, os animais que viveram na época do Mr. Jones foram morrendo e foi se esquecendo como era a revolução. Como um irônico desfecho, os porcos aparecem mandando sobre 2 patas, contrariando um dos mandamentos do início da revolução, onde 4 patas bom, 2 patas ruim. E finalmente, os porcos unem-se definitivamente aos humanos. Bem, galera do primeiro ano do ensino médio, vai levando em consideração esse resumo e vamos ao contexto da obra. O autor, que é o George Orwell, é o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele é natural da Índia, nascido em 1903. Jornalista, o escritor inglês é conhecido por sua densa crítica ao sistema socialista através de suas obras, como, por exemplo, A Revolução dos Bichos, além de 1884, que é uma obra de 1949, e Dias da Birmânia, de 1939. Em 1950, George Orwell morre na Inglaterra, vítima de uma tuberculose. Qual é a importância do livro A Revolução dos Bichos aqui para o nosso estudo e para o nosso plano de aula? Animal Farm, que é o título original do livro em inglês, conhecido no Brasil como Revolução dos Bichos, é aclamado pela crítica mundial como sendo um dos melhores romances ingleses, inclusive apontado também pelo famoso jornal americano Time. A obra pode ser considerada uma metáfora para narrar a traição soviética, onde princípios iniciais teriam sido esquecidos no decorrer da Revolução. Agora veja o período histórico em que aconteceu o lançamento desse livro. A Revolução dos Bichos foi publicado no ano de 1945, no início da Segunda Guerra Mundial, e é considerada a obra de maior importância e popularismo de George Orwell. O mundo vivia um clima de tensão, separado em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, certo? Apesar de socialista, George Orwell faz uma reflexão acerca da igualdade entre os homens, que seria impossível, tendo em vista o desejo de todo homem de liderar e de ter vantagem, de levar vantagem. Vamos à análise, então, desse romance alegórico. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, apresenta uma série de metáforas que remetem ao período histórico em que a obra foi escrita, além de remeter ao egoísmo, autoritarismo, corrupção que há em relações humanas, sejam elas políticas ou sociais. Os personagens também lembram características de personagens históricos, como, por exemplo, Major, que apresenta semelhanças idealistas com Karl Marx, ou então Napoleão, que se assemelha a Stalin, a quem o autor paralelamente faz uma crítica devido à administração corrupta. Assim, a obra de George Orwell é considerada pela crítica uma fábula satírica, onde a realidade é retratada com um toque cômico. O sentimento de ambição e a busca pelo poder, pela vantagem, leva os porcos, principalmente Napoleão, a esquecer os princípios e os motivos que o levaram até a Revolução. Os porcos passam a tomar o lugar dos humanos e a explorar os outros animais, tanto quanto o Mr. Jones explorava. O animalismo, que passa a dominar o sistema e as regras que o regem, se transforma à medida que os interesses dos porcos vão mudando, mais uma vez remetendo ao socialismo, duramente criticado por Orwell. Com isso, até os 7 mandamentos, a princípio criados para nortear a revolução e ditar regras de convivência entre os animais, vão sendo mudados. E, mais uma vez, metaforizando o povo que possui memória curta, os animais não se lembram das regras.
não se lembram como era antes da Revolução e muito menos conseguem comparar se a vida na granja está pior ou melhor, nem mesmo se lembra se o que foi prometido foi cumprido. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desta breve resenha a respeito do romance alegórico The Animal Farm, a Revolução dos Bichos de